Olha só, 48 famílias estão sem lugar para ficar depois que o prédio da QNN 11 em Ceilândia foi interditado. A gente mostrou isso aqui ontem. Aos poucos, os moradores estão sendo autorizados a voltar aos apartamentos, mas só para pegar roupas e documentos pessoais. A retirada de móveis mais pesados, por exemplo, segundo a Defesa Civil, ainda não é segura. Os moradores mais antigos dizem que o prédio nunca passou por manutenção. Alguns reparos emergenciais estão sendo feitos e eles devem terminar depois de amanhã. Somente aí um outro laudo deve atualizar a situação desse prédio. Destaque aí da nossa programação ao longo da semana. Vou conversar agora com o Yuri Ascar, direto com ele, porque os engenheiros costumam dizer, Yuri, que um prédio normalmente ele não cai de uma hora para outra, ele vai dando sinais, vai avisando, né, que tem problemas, como rachaduras. E os moradores já tinham sido alertados sobre isso, né? Bom dia para você. Bom dia, Guilherme Portanova, bom dia a todos que acompanham o DF no ar. É exatamente isso, né? Toda vez que nós temos aí um caso de alguma edificação comprometida, com risco de desabamento, e a gente consulta os engenheiros, eles dizem praticamente de forma unânime que essa obra, ela vai dando sinais, né, de alerta de que alguma coisa está errada até chegar a esse limite extremo aí de um possível desabamento. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos a engenheira Fátima Koch, que é presidente do CREA do Distrito Federal. Obrigado pela presença aqui com a gente. Eu gostaria de saber da senhora, primeiramente, né, quem está em casa preocupado nessa hora, que vê com o prédio, né, todo mundo teve que sair do prédio porque existe um risco de desabamento. Quem vive em uma edificação, uma casa, um edifício e está preocupado, quais são os primeiros sinais que ele deve identificar, que ele deve ficar de olho antes ali de ter que se preocupar realmente, de fato, com o desabamento? Bom dia. Bom dia. Olha, em edifícios, né, a partir de 4 pavimentos, a gente tem que ter uma preocupação de fazer inspeção de 3 em 3 anos, mesmo que não apareça com problemas, né? Mas problemas que a gente vê como trinca, infiltração. A infiltração é uma questão muito séria, porque ela ocasiona outros problemas, né? Na estrutura, danifica as instalações elétricas, ela leva, então, a problemas muito sérios. Não é só ver a trinca, você tem que realmente ter um cuidado de fazer inspeção de 3, é recomendado que seja de 3 em 3 anos, para se ter essa inspeção, para ver se realmente a edificação está saudável. Agora, a gente vê, por exemplo, nesse caso desse edifício em Ceilândia, foram mais de 20 anos sem nenhuma inspeção, sequer manutenção, né? Se não teve ninguém nem vendo, imagina fazendo algum diagnóstico, né, e alguma correção. Então, num caso como esse, que alguém foi, né, não fez essa inspeção, essa manutenção de forma eficiente, um sinal de alerta, como a senhora acabou de destacar, é uma possível infiltração ou uma rachadura que aparece na parede, um piso que de repente solta aquele piso, né? Pode ser um porcelanato, qualquer que seja o revestimento, ele solta. Isso são sinais de alerta? Por que são sinais de alerta? Porque está havendo algum problema. A gente até quer fazer um alerta, digamos assim, para todos os moradores, a população, para não, quando começar a dar esses sinais, não maquiar o problema. Porque, com certeza, isso apareceu há muito tempo. Aí uma rachadurinha, bota uma tela, bota uma massa e vai, digamos, a gente chama maquiar. E isso sem diagnosticar o que é que está ocasionando aquilo. Fica mais perigoso ainda. Mais perigoso ainda. Isso é risco. Você tira da visão, né? Mas não sabe qual é o problema que realmente levou a isso. Você tem que diagnosticar. Por exemplo, quando uma peça do piso trinca e se solta, a pessoa só vai lá e substitui aquela peça por outra. Quando a parede ou uma viga, uma coluna, aparece uma trinca, vai lá, passa uma massa, pinta e parece que está tudo bem, mas estruturalmente não se mexeu em nada. Isso pode haver um trabalho excessivo, um recalque. São coisas que a estrutura está, como se diz, trabalhando e, às vezes, não de maneira como foi calculada, como foi prevista. Houve algum problema, ou terra que está cedendo. Então, tem diversos fatores que levam, né, a chegar, realmente, não chega uma edificação, não chega a cair sem dar os sintomas, né? E a gente diz, esses sintomas é igual um check-up. Você tem que fazer um check-up, igual um corpo humano,
E aí, no caso, é o engenheiro, né? Quem faz um check-up de uma construção são os engenheiros, assim como os médicos do corpo humano. Quem vai cuidar da saúde do prédio é o engenheiro, né? E o que a gente vê? Quando a gente tem, como a gente viu nesse prédio em Ceilândia, estruturas de aço, de ferro, da coluna e da viga aparecendo, né, já com um desgaste ali do concreto, até mostrar esse pedaço da estrutura, que é chamado de armadura, né, da coluna ou da viga, isso é um sinal de que aquele prédio está doente, fazendo essa comparação com o corpo humano. Olha, isso eu diria, para chegar, como chegou esse de Ceilândia, é um descuido geral, né? Caso de UTI para o prédio. Exatamente, UTI, não tem como recuperar. E o que tem, assim, a gente é bom lembrar para o síndico, as pessoas responsáveis, isso gera um custo muito, mas muito mais alto se deixar chegar nas condições que chegaram. Então, se você tem uma periodicidade, de modo que você vai fazendo as pequenas manutenções, corrigindo infiltrações, até pintura. Pintura é uma manutenção, porque ela está impermeabilizando ali a fachada, né? Então, você, quando não deixar chegar ao caos que chegou no caso da Ceilândia, isso aí vai ser um custo triplicado, digamos assim. Obrigado pela entrevista. Só para lembrar então, Porta Nova, né, que é sempre mais barato, mais importante, mais seguro para todo mundo fazer essa manutenção preventiva do que esperar chegar numa situação aí que vai ser necessária uma reforma completa para tentar salvar a estrutura do prédio, como esse que nós vimos em Ceilândia. Com você.